Olá, meus amigos, Gilmar falando, canal A Igreja é Nós, e continuamos o nosso curso de evangelismo, para que você se torne um evangelista de poder, de vitórias e de milagres, uma pessoa que possa arrebatar multidões para o reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a razão do evangelismo. Vamos entender um pouco isso, nesses poucos minutos que temos. Então, vamos ao estudo, anote o que te chamar a atenção, anote os versículos para que você possa estudar depois. O evangelismo, a razão do evangelismo, vários são os motivos que nos compelem a evangelizar. Entre eles, destacamos alguns. O propósito da vinda de Cristo, melhor dizendo. O Senhor Jesus veio ao mundo com o propósito de buscar e salvar os que havia perdido. Lucas 19, 10 e em Lucas 4, 18 e 19. Ele fez um breve relato de sua missão. Aqui em Lucas 4 ele fez um breve relato. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Maravilha! Sem jamais afastar do seu objetivo, do seu propósito, buscou as ovelhas desgarradas e errantes, ensinou-as e curou-as. Mateus 9, 35 e 36. Você vai ver que ele jamais desviou, Jesus sempre buscou, viveu a vida buscando as ovelhas perdidas e errantes, e ensinando e curando-os. Expulsou os demônios e ressuscitou mortos. Isso nós temos, é a missão do evangelismo. Jesus mostra como que funciona o evangelista. O evangelista é assim que funciona. A gente ser um evangelista é ser um imitador de Cristo. Fazer o que Cristo fazia. Então ele expulsou o demônio, ressuscitou mortos. Tão grande era o seu amor pelas almas, que não hesitou em tomar sobre si o pecado de toda a humanidade, dando por ela sua própria vida. Com seu sangue pagou um alto preço do resgate. Pagou o alto preço do resgate. Jesus deu o seu próprio sangue para comprar-nos de volta a Deus. Como diz aquela música, que amor é esse? E isso está escrito lá em Efésios 1, 7. Com seu sangue pagou o alto preço do resgate. Efésios 7. Assumindo voluntariosamente a natureza humana, Cristo pôde receber um castigo que era nosso, a fim de nos livrar do pecado, das potestades das trevas, da ira divina, do medo da morte e do medo da condenação. O Filho de Deus ofereceu por nós um sacrifício de valor eterno e infinito. Através dele, tornamos-nos filhos de Deus e cordeiros de Cristo. João 1,12. Cooperemos com o Senhor na obra de buscar e salvar os perdidos. Então aqui também, nesse texto, uma parte interessante aqui, o Filho de Deus ofereceu por nós um sacrifício de valor eterno e infinito. Isso aqui sozinho dá uma pregação no futuro próximo, porque um sacrifício de valor eterno e infinito. Então você
que gosta de fazer sacrifícios, ou que leva as pessoas a fazer sacrifícios, precisa ver isso aqui, ó. Jesus foi o sacrifício eterno e infinito. Nenhum sacrifício que nós fazemos pode apagar isso. Isso nós vamos deixar isso para a próxima aula. Vamos continuar aqui, que esse no primeiro, né? A primeira razão do evangelismo, então, é o propósito da vinda de Cristo, que é buscar salvar as ovelhas perdidas, ensinar, curar, expulsar os demônios e nos comprar, tornando-nos co-herdeiro com Ele. Co-herdeiro com Ele em Deus, né? E mostrou-nos o seu amor infinito, o mesmo amor que precisamos ter com as pessoas. A segunda razão do evangelismo é a ordem imperativa de Jesus. Em Marcos 16:15 está assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esta ordem foi dada por Cristo pouco antes de subir aos céus. Seu cumprimento tornou-se a tarefa primordial da igreja. Como igreja de Cristo na terra, temos uma tríplice missão. Então, voltando aqui, ó, para entender melhor isso aqui. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E essa foi a última ordem, né, de Jesus deu para nós antes de subir ao céu. E essa ordem, né, cumprir essa ordem, tornou-se tarefa primordial da igreja. Como igreja de Cristo na terra, temos uma tríplice missão. Dentro dessa ordem que nós vamos falar de tríplice missão. A primeira missão é com Deus. A primeira missão do salvo é para com Deus. Então, logo receba Cristo como Salvador, deve aprender a conhecer o Pai Celeste. A luz do Espírito Santo deve buscar na divina palavra o conhecimento de Deus, de seus atributos e soberania, aprender a confiar nele em toda e qualquer circunstância, deve desenvolver uma íntima comunhão com o Pai através de oração e de leitura bíblica. Então a primeira coisa que um salvo deve fazer é buscar intimidade com Deus, com o Espírito Santo e com a Bíblia. E, claro, né, com Jesus, quando fala Deus, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. A segunda missão que nós recebemos nessa partida de Jesus é a igreja, é para a igreja, né? A segunda missão da igreja é para consigo mesmo, ou seja, para com seus membros. O salvo não poderá pregar o amor se ele não for vivido e cultivado dentro da própria igreja. Só falar não vai adiantar nada. Você precisa mostrar exemplo dentro da sua própria igreja. Amar não significa essa melação que existe em algumas igrejas, como beijos, abraços, saudações sociais, mas sim fazer o mesmo que ele fez por nós. Ele sofreu em nosso lugar. É preciso que a igreja sofra pelos fracos e errantes, ensinando e lutando para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se não vivermos a vida cristã, como falaremos de Cristo ao mundo? Se a gente não vive o que prega, como vamos pregar? Nossa mensagem não se propaga apenas com palavras, mas com atitudes e exemplos, né? A terceira missão que nós temos nessa ordem imperativa de Jesus de ir de pregar é para com o mundo. O êxito da terceira missão da igreja depende grandemente de que as duas primeiras sejam bem sucedidas, bem desempenhadas. A missão da igreja para com o mundo é de levar o evangelho ao perdido e reconciliar-nos consigo através de Cristo. Deus concedeu-nos o ministério da reconciliação e pôs em nós a palavra da reconciliação.
2 Coríntios 5, 18 a 20. Nossa incumbência é sermos embaixadores de Cristo. E falharemos? Então a missão da igreja para o mundo é de levar o evangelho aos perdidos. Ao reconciliar-nos consigo através de Cristo, Deus concedeu a gente o ministério da reconciliação. A gente tem um ministério de pegar o perdido, caído e reconciliar ele com Deus, levar ele a Jesus. Então esse é o ministério que Deus nos deu como igreja e pôs em nós a palavra da reconciliação. E a nossa incumbência, a nossa missão essa palavra é de ser embaixador de Cristo. Ou vamos falhar? Vamos revertir o Espírito e vamos em frente, vamos ser embaixadores de Cristo e vamos vencer. E a terceira razão do evangelismo, voltando para os tópicos lá, que esse que eu falei estava dentro só daquela ordem de Jesus. A terceira razão do evangelismo é que nós somos testemunhas. Como salvos, somos testemunhas do amor de Deus, da salvação em Cristo Jesus, bem como de sua morte e ressurreição. Deus ressuscitou a Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Está escrito em Atos 2:32. Recebemos a plenitude de Cristo. Todos nós recebemos também a sua plenitude, graça por graça. João 1,16. Em nós habita o mesmo Espírito que habitava em Jesus. Não podemos, portanto, nos calar acerca da salvação. Precisamos expandir, testemunhar todas as formas possíveis, nas redes sociais, jornal, revista, tudo. Temos a natureza divina. Possuir a natureza divina significa que vivemos a vida de Cristo. Temos a sua mente. Colossenses 3:2-3. Então temos a sua mente, vivemos a vida de Cristo, temos a mente, porque estamos inseridos no nome de Cristo, dentro do nome de Jesus, então nós temos a sua mente, o seu Espírito. Possuímos o mesmo sentimento que nele houve. Filipenses 2:5. E amar as almas perdidas como ele amou, a ponto de desejar dar a própria vida para salvá-las. Então precisamos ter esse amor em nós. E com esse amor, sabendo isso tudo, que somos testemunhas, temos o poder, curamos, somos embaixadores, nós precisamos repartir. De graça nós recebemos e de graça devemos dar. Mateus 10:8. O amor de Cristo em nossos corações leva-nos a querer repartir o que temos de bom. Que melhor coisa recebemos do que ser salvo por Jesus? Fomos elevados a condição de escravos de Satanás para a condição de filhos de Deus. Olha para você ver o que aconteceu com a gente ao aceitarmos o Senhor Jesus. De condição de escravos destinados à morte, você agora se torna filho de Deus. Maravilhoso. Passamos da condição de réu para de filhos do Todo-Poderoso. Antes éramos prisioneiros, agora somos livres. Vivíamos aflitos, inseguros e amedrontados, tendo por eternidade a condenação. Hoje temos paz, segurança, amor, vida eterna e um tesouro incorruptível reservado no céu. Não podemos permitir que mais pessoas continuem nos caminhos escabrosos que antes trilhávamos. Arranquemos elas de lá, desse seu triste fim, e tragamos-as para a luz. Demos-lhes de graça o que de graça recebemos, a salvação em Jesus Cristo. Então precisamos resgatar essas pessoas que estão indo para as trevas, dar o que nós recebemos de graça, que é Jesus Cristo, e junto com Jesus Cristo, a paz, a segurança, o amor, a vida eterna e um tesouro incorruptível que está no céu reservado para nós. E outra razão que temos que evangelizar é crescer a igreja, o crescimento da igreja. A igreja que não evangeliza está fadada a fracasso e ao desaparecimento.
A pregação da palavra sempre produz novos convertidos. Então, se a sua igreja não evangeliza, você está correndo um risco sério de acabar fracassando na missão de Jesus. Vemos um exemplo desse fato, foi a pregação de Paulo na casa de Cornélios, lá em Atos 10, 42 até 48. Muitos dos que ouviram, creram, foram salvos e batizados no Espírito Santo. A palavra deve ser pregada, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ezequiel 2,7. Quando Paulo discursou em Atenas, foi zombado por uns e outros não o quiseram ouvir. Atos 17, 32, 33. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita e uma mulher por nome Damares, e com eles e outros. Assim cresce a igreja do Senhor, porque o próprio Deus vai trazendo pessoas, incorporando-se ao corpo de Cristo, que é a própria igreja. Então devemos evangelizar, devemos resgatar as pessoas que estão perdidas nesse mundo, devemos levá-las a Cristo. Elas precisam participar, provar desse amor que você participa, que você provou e que estamos inseridos no nome de Jesus. Eles precisam ser inseridos também, para que haja uma proteção divina sobre a vida deles e assim um tesouro que a gente nem imagina lá no céu, para vivermos com Cristo. Então é isso, meu amigo Gilmar, falando para você. Você já evangelizou hoje? Você já lançou uma semente no coração de alguém? Então faça isso compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, avisando seus amigos, seus familiares. Lança a semente de evangelização e a pessoa vai crescer, vai se fortalecer e o nome de Jesus será honrado. Então é isso, espero que você tenha gostado, que você esteja gostando deste curso. No próximo vídeo nós vamos falar a origem do evangelismo, né? Como que surgiu o evangelismo. Vocês nem imaginam quem foi o primeiro evangelista. E curte e compartilhe o vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito, divulgue para os seus amigos, familiares, todas as pessoas que você ama e aquelas que você não ama também. É isso aí, Gilmar falando no canal A Igreja Nós. Fui!